Xandão, estou meio desanimado. Pra tudo, pra treinar, trabalhar e até jogar. Até a comida que eu faço é meio paia. Só arroz e linguiça. E também moro sozinho. Tô perdendo a alegria de viver. Você tem alguma dica? Tenho. Tenho um monte de dica pra você. Começa a ler a Bíblia. Começa a rezar antes de dormir. Ou durante o dia. Vai treinar. Vai fazer um cardio. Comece a ler livros. Em vez de comer arroz com uma linguiça, você faz arroz e frango. Tá? E tudo vai melhorar, cara. Tenha uma excelente noite de descanso. Eu não tô brincando, viu? Óbvio que eu não tô brincando, né? Você tá desanimado o quê? Por que você tá desanimado, cara? Hã? Qual que é a raiz do problema? Você falou que você tá desanimado, só que isso daí todo mundo tá, cara. Qualquer um fica desanimado aí, pode estar desanimado. Daí? Tem semana que eu tô desanimado também. E daí? Pergunta se eu deixo de fazer o que eu tenho pra fazer. Eu vou lá e faço. Faço até mais, às vezes. Porque comigo é assim. Mas e daí? Não tem disciplina? Você não tem objetivo? Sabe por que você não tem objetivo? Porque você não entendeu ainda o que Deus quer pra sua vida, irmão. Tá aí a raiz, ó, do seu problema. Enquanto você não se aproxima do Criador, não adquire a sabedoria e não sabe o que Ele quer pra você, você fica desanimado. Nada tem sentido. Não sei qual que é o significado disso aqui. Por que que essas coisas acontecem? O que será que eu deveria fazer? Começa a ler a Bíblia, vai buscar a sabedoria. Só através da sabedoria e do conhecimento a gente consegue se libertar. Todos os males da nossa vida, pode ter certeza nisso que eu tô te falando. Todos os males da nossa vida, a perca de sentido da vida, Cauã mandou R$ 5. vem justamente da quantidade de mentiras que estão no seu coração. Perca não, perda, falei errado. Então é isso, irmão, entendeu qual que é o papo reto? Segue aí que o Super tá falando que não tem erro. Não deixa não, eu queria um conselho seu. Eu gosto de uma menina, mas não é recíproco. Então eu nem vou terminar de ler. Eu já vou te falar que você é um pacóvio. Ponto. Não existe isso de gostar de alguém que não gosta da... Isso é... Você acha razoável eu chegar pra você e falar que eu gosto? Você acha que isso é algo de alguém lúcido? Mano, realmente, eu era gamer. Você acha que tá tudo normal com a sua cabeça? Olha bem o que você tá me falando. Você tá falando que você gosta de alguém que não gosta de você. Você é um masoquista? Isso é uma espécie de masoquista? Alguma coisa aí tá desconfigurada, irmão. Tá? Isso aí simplesmente não tem. Não fecha a conta. Como que você pode gostar de alguém que não faz o bem pra você, que não gosta de você, não te trata do jeito que você trata a pessoa? Não existe isso. É coisa da sua cabeça, irmão. Ela disse que não consegue mais namorar por causa do último namoro dela. Então, pior ainda, por quê? Se o último namoro dela foi um lixo, sendo que namoro é pra ser um só, quem namora tem que ter pretensão de casar e formar família, senão é conversa fiada. Se você tá namorando só por namorar, vai acabar mal. Se ela caiu nesse erro e ainda por cima namorou com um lixo, um cara que burdoou o psicológico dela, ela já tá de certo modo comprometida. Leonardo mandou R$ 5. Então, O que desencana. você acha, Xandão? Tem mais vídeos dela no perfil. Fala que não ama mais ninguém. Ótimo, melhor ainda pra você, tá vendo? Ela tá te falando que ela não te ama, que ela não quer saber de nada, e você tá lá que nem um tonto. Me dá água na boca. O que você acha disso? E outra coisa, isso aí pode ser só uma desculpa também, tá? É mais provável que ela ainda goste do ex-cretino dela. Certo? Ela não gosta do seu irmão. Você é o homem satélite. Não tem nada mais vergonhoso pra um homem do que ser homem satélite. Não tem nada mais vergonhoso do que um homem ficar pedindo pela atenção da garota que não quer nada com ele. Isso é muito feio, caralho! Isso destrói essa masculinidade. Daqui a pouco você tá ali acordando e fazendo vídeo no TikTok mostrando como tirar as olheiras com a sua maquiagem. Pô, irmão. Vai fazer alguma coisa que presta. Ô! Caramba! Que isso, cara? Para com isso, pô. Isso aí é vergonhoso. De verdade mesmo. Já expliquei pra vocês. A mulher gosta de ver homem que tem foco, que tem disciplina, postura, que tá focado em conquistar coisas boas, produtivas. É isso aí que conquista, velho. Esses caras, esse comportamento seu de ficar ali orbitando, isso brocha qualquer mulher. Tá? E ela vai te fazer de trouxa mesmo. Para, velho. Que isso? Ô, louco, velho. Não é possível que não entenderam isso ainda. Desencana, irmão. Ai, mas eu acho ela legal, ela bonita. Dane-se. Desencana. Vamos para o grande questionamento. Quantas dessas meninas aí que vocês dizem que vocês gostam querem se parecer com anjos? Fala pra mim.
Quantas dessas meninas que vocês se envolvem faz com que vocês se conectem com pureza? Coisas puras do coração de vocês? Então para, cara. Vocês homens, em primeiro lugar, vocês meninos que estão virando homens, têm que assumir a postura correta. Vocês precisam ser puros no coração de vocês. Para que, quando chegue uma mulher pura, vocês saibam enxergar isso. E aí sim, haverá uma conexão verdadeira. Enquanto isso não acontecer, você precisa apenas trilhar o seu caminho de lobo solitário. Só isso, irmão. Então desencana disso, esquece. Para de ter como meta da sua vida isso daí, de ter atenção, de ficar com uma garota. Deixa isso de lado, esquece. Apenas faça o seu. Eu garanto pra você. Isso aqui eu garanto, velho. Tô garantindo pra você. E se não acontecer isso, você pode me cobrar depois. Eu garanto que se você for um cara que age nesses termos, caminho de lobo solitário, campeão, virtuoso, buscando a pureza, evoluindo seu espírito, você vai encontrar uma mulher boa, cara. Porque de verdade, tem muita mulher boa por aí. Muita. Não é pouca, não. O problema é que essas mulheres, elas não conseguem mais confiar nos homens de hoje em dia. Os homens hoje, eles foram totalmente desconstruídos. E essa Agenda 2030 fala justamente sobre isso. Não tem mais homem de honra. A mulher não se sente protegida, ela não vê segurança nos caras. E elas são estimuladas à orgia. Essas paradas de feminismo. Então, tudo tá desconstruído. Se você for um cara que vai por esse caminho da desconstrução masculina, você fica orbitando, fica tendo esse tipo de atitude, massageando o ego de garotas que não querem saber de nada com nada, irmão, você tá perdendo tempo e energia da sua vida que tem que ser depositada em outros locais, em outras atividades, para vocês poderem evoluir. E quando for o momento certo, pode ter certeza, irmão, vai aparecer a mulher que você vai ver, cara, essa mulher é a mulher que eu vou namorar e vou casar. Porque é assim que tem que ser. Relacionamento é isso. Se você vai namorar, é porque você tem que casar, você pretende casar. Se for pra namorar sem ter pretensão de casar, ó, conversa fiada. Vira fornicação, é só pecado, é só lixo, tá? E acaba, às vezes, ainda resultando até em traição. Certo? Porque é assim que funciona, irmão. Não tem sentido. Relacionamento é isso. Isso aí é bíblico, pô. A Bíblia diz isso, é a capacidade de você renunciar ao presente, os prazeres da carne momentâneos e pensar no futuro, a longo prazo, em conquistar algo de verdade no longo prazo. Essas pessoas que demonstram essa capacidade evoluída de moral e inteligência se dão bem. É assim que vocês têm que pensar. Então, vocês passam tempo demais da vida de vocês se preocupando com coisas que não prestam, que não levam a nada. E ó, acabam se lascando. Tá errado. Quantas vezes vocês precisam errar pra aprender? Pô, se errar uma vez, beleza. Agora, se ficar insistindo no erro, aí tem alguma coisa de errada, né? Terminei recentemente. Conversamos. Não entendo essa expressão aqui. CVS 3A. Terminei recentemente. CVS 3A por mensagem. Conversamos por mensagem? É isso que ele tá falando? Conversando 3 anos por mensagem, 2 casados. Acabou do nada. Hã? Me senti lixo. Toda a briga era 4 dias. O cara gosta de abreviar as coisas. 4 dias sem... Ele gosta de abreviar mesmo, hein? Conversar, muito orgulho. Orgulho é, se não for o pior, um dos piores pecados, né, cara? Uma pessoa pode ter orgulho, é complicado, hein? 5 anos com ela, praticamente à toa. O que pode me falar? Você é foda. Eu não sou foda, cara. Eu sou um cara só que tem 190 de QI e faço assimilações de cenários, né? Minha capacidade de síntese é extraordinária. Isso não é ser foda, isso é simplesmente usar o dom que Deus te deu. Da mesma forma que eu faço isso, você pode fazer. Salgado mandou Qualquer um pode reais. fazer. Sei como parar. Então, é o seguinte, cara. Você viveu uma ilusão. Se eu projeto ilusões na minha vida e eu me disponibilizo a vivê-las, como que isso vai terminar? Como? Não. Como que isso vai terminar? Vocês entendem? Vocês conseguem enxergar pelo menos que vocês projetam sim
Vocês já tiveram a capacidade de assumir que vocês projetam ilusões na cabeça de vocês e se disponibilizam a viver ilusões? Ou seja, o quão racional vocês são na hora de tentar entender o cenário? Nem um pouco. Vocês se envolvem muito fácil com as pessoas. Vocês não pensam a médio prazo e a longo prazo. Impressionante isso. Vocês não observam entrelinhas. Vocês não observam o comportamento real da pessoa. Vocês levam em consideração conversa do WhatsApp. Conversa do WhatsApp não significa nada. Conversa do WhatsApp não é nada. Não era nem pra ficar conversando tanto pelo WhatsApp. Quanto mais conversa por WhatsApp, pior é na hora de conversar pessoalmente. Chega na hora de conversar pessoalmente não tem nem o que falar. Nem consegue conversar. A pessoa quando gosta de você, ela demonstra por atitudes, é por A mais B. Não é através do WhatsApp, mensagenzinha. É muito fácil, irmão, mandar mensagenzinha pro WhatsApp, cara. Uma pessoa mal intencionada pode mandar qualquer mensagem pra você, de qualquer jeito pelo WhatsApp, e fazer você crer que aquilo ali é um sentimento real. Mas você entende que você não está nem sequer olhando nos olhos da pessoa enquanto ela tá falando aquilo pra você? Você já parou pra pensar nisso, cara? Agora, atrelando isso ao decaimento moral de honra das pessoas de hoje em dia, ou seja, o ser humano alienado e pecaminoso como ele está, você acha que você pode simplesmente se permitir viver ilusões? Projetar coisas na sua cabeça? Ah, passei 6 meses conversando com ela, e, nossa, ela falava que me amava nas conversinhas, e ela só não demonstrava em atitude, mas ela falava que me amava nas conversinhas, e aí a gente foi lá e começou a namorar, e 1 ano depois a gente tava casado. Não é assim, cara, não é assim. Pra você chegar no ponto de casar com uma pessoa, tem que ser algo de verdade, cara. Se não for verdadeiro, se for uma projeção de ilusão, algo que você mentalizou na sua cabeça, a probabilidade de dar errado é muito alta. Então vocês mesmos se colocam em situações onde existem armadilhas e vocês caem em todas elas. Tá? Por isso que eu sempre falei pra vocês, qual que é o segredo, qual que é o esquema pra você conseguir vencer isso? Como que você vai conseguir finalmente achar uma mulher de honra e uma mulher que honre você como homem? Primeiro, você tem que ser homem, efetivamente ser homem e ter postura de homem. Ponto. Tem que ter maturidade, certo? Quanto mais inteligência, preparo, capacidade de síntese você tiver, melhor. Tem que ser um homem posturado, tem que ter honra, caráter, valores. Perfeito. Isso daí é o que atrai a mulher no subconsciente. Quando ela vê um homem posturado, um homem que fala bem, um cara que tem personalidade, um cara que tem foco, disciplina. Isso daí é uma coisa que no subconsciente faz a mulher ter uma sensação de segurança. Ela percebe que esse cara ele é um ótimo homem. Vocês entendem isso? Tá? Vocês precisam entender essas coisas. Vocês, hoje em dia, a geração moderna faz o oposto. Vocês mostram ansiedade, vocês vão com toda a sede ao pote, vocês ficam emocionados, vocês são carentes. Vocês não fazem porra nenhuma. Só falam merda. Só ficam jogando. Tô falando que vocês não podem jogar jogo, mas vocês só ficam jogando, perdendo QI. Vocês não têm conteúdo pra passar pra frente. Vocês não têm um objetivo real concreto. Vocês não estão focados. Vocês entendem isso? Foco, disciplina. Quando vocês mantêm a postura de homem, vocês ganham maturidade, o que acontece? Automaticamente, mulheres boas, mulheres que honram essas atitudes, que enxergam os homens como homens, elas se aproximarão de vocês e aí sim, vocês conseguirão criar uma conexão verdadeira com a pessoa. Isso vai surgir de maneira espontânea, natural. É assim que tem que ser, cara. Então, vai atrás de conquistar as coisas de vocês. É isso que vocês precisam, de foco e objetivo. Parem de perder tempo com esses relacionamentos, esses pseudo-relacionamento aí que vocês ficam inventando moda todo dia. Isso aí só esfacela a cabeça de vocês, cara. Olha isso. Toda vez que vocês se relacionam com alguém, vocês voltam piores. Todo mundo volta pior. Isso não é pra ser assim, cara. Se vai namorar, é porque vai casar. Não é pra você ficar namorando a troco de nada. Não é pra você ficar fornicando, caramba. Não faça isso, pô. Ah, Xandão, mas eu quero fazer. Tá, você quer? Então vai lá e faz. Ninguém vai falar que você não pode fazer. O que eu tô falando é que você não deve fazer.
Agora, se você quer ir lá e fazer, continuar esfacelando seu cérebro, perdendo tempo de vida, como esse cara aqui perdeu, ó, vários anos, ficando com uma pessoa totalmente orgulhosa, só brigando, uma coisa que não tinha sentido, por causa de projeções de ilusão que ele fez na cabeça dele, tudo bem, sigam por esse caminho. Vocês só vão destruir cada vez mais a cabeça de vocês. Salve, Super. Comecei a gostar de uma menina, mas depois descobri que ela já está quase noiva. Ela gosta de mim como amigo. Vale a pena eu falar pra ela o que eu sinto? Como me livro desse sentimento? Excluindo minhas redes sociais por um tempo, tirando pessoas que só estavam ali para me afundar e foquei nos estudos e trabalho. Isso é real? O cara tá me perguntando uma patifaria dessa mesmo, cara? Sério mesmo? Cara, você gosta do demônio? Você gosta da mentira? Pô, pariu, parece que eu acabei de falar aqui, eu falei tanta coisa, mas parece que... Cara, que... Você tem 83 pontos de QI? Eu não quero acreditar nisso. Tá? Não é possível, irmão. Você gosta da mentira? Primeiro que se essa mulher aí é noiva, como que você pode ter descoberto isso agora? Ela não te deu indícios, não? Outra coisa, se essa mulher é noiva, cara, como diabos você teve um contato com ela a ponto de gerar um sentimento desse por ela? Isso não faz o menor sentido. Então vocês são pessoas corrompidas, cara. Aí eu te pergunto, se for esse o caso, se ela te deu moral e te enganou no sentido de fazer com que você projetasse esses sentimentos no seu coração, na sua cabeça, o que que garante que essa pessoa aí seja uma pessoa boa? Não é. Tá todo mundo errado nessa história. Porque mulher comprometida, é óbvio isso, ela não dá bola pra nenhum outro homem, não fica de conversa com nenhum outro homem. E você, companheiro, agora você vai ter que entender uma coisa aqui. Você é burro, tá? É chato chamar alguém de burro, mas... Eu não vou nem falar que você é burro, vou falar, mas nesse caso aí você tá sendo tão burro, mas é uma estupidez supina isso daí que você tá fazendo. Homem que vai lá e se relaciona, não tô falando sexualmente, tô falando se relaciona, conversa, desenvolve sentimentos por mulher comprometida, não é homem, cara. Você é um baita de um merda. Você é um escravo. Um baita de um escravo. Você nasceu pra ser o amante da mentira. Você está pegando uma mentira na sua vida. Você tá projetando a mentira na sua vida e tá vivendo a mentira, cara. Porque a mulher comprometida, irmão, não faz parte da sua realidade. E como que você pode sofrer por conta disso? Não faz o menor sentido. Como que uma pessoa pode sofrer por algo mentiroso? Você tem que ficar feliz quando você compreende a verdade, a realidade das coisas, cara. E você tem que ficar triste quando você percebe que viveu uma mentira e você tem que se afastar disso o mais rápido possível. Corra disso. Isso aí é um tremendo pecado que você tá falando. Você não pode fazer isso, cara. Aqui no Zil tá cheio de fã. Tá? Afaste-se do pecado, afaste-se da mentira. O último anjo do apocalipse sou eu que vai não existe. Com você nos fins dos tempos. Não existe motivo nenhum pra esse sofrimento aí que você tá falando. Não tem motivo nenhum. Isso é coisa da sua cabeça. Você tá vivendo a mentira. Um otário mandou R$5. Pelo amor de Deus, nesse cara. tempo por mensagem. Sobre isso de fazer o que cada pessoa foi criado pra ser feito, você acha que isso tem a ver com o dom que nascemos com ele? É claro, porra! Outra coisa relacionada nesse quesito seguir o caminho que Deus planejou pra cada um no mundo. Você tem a dizer? Porra, mas isso é óbvio. Se você nasceu é porque Deus quis que você nascesse, irmão. Se você tá nessa vida é porque você tem propósito. Você não tá aqui por obra do acaso, irmão. Agora você entende por que é importante saber qual que é a forma da Terra, burro? Você não tá entendendo que tudo que eu tô falando aqui tá interligado? A verdade da existência, toda a verdade da existência tá no seu coração, você só precisa buscar isso. O problema é que no mundo você é treinado para adquirir a mentira, ela te desvia do foco, da verdade, da espiritualidade. Você não tá aqui por obra do acaso. Você sabe qual que é a probabilidade, se a gente fosse colocar em linguagem matemática, a probabilidade de você ter ganho a corrida do espermatozoide ter nascido? Isso aí tende a zero, irmão. Isso é um milagre. Você estar aqui hoje bostejando na minha live, usando seu tempo para jogar no lixo e servir ao diabo, você só tá fazendo isso porque o Criador permitiu. E você só faz isso, você só serve ao demônio porque você é corrompido. Você deveria passar a sua vida buscando a verdade, buscando a Deus. Esse é o propósito da existência. Você tem que saber qual que é a forma da Terra verdadeira assim. Você tem que estudar a Bíblia assim. Você tem que saber isso. Você não está aqui por acaso.
Estou passando por carências gigantes. Como faço para não ser parado por isso? Não entendi, cara, a pergunta. Como assim tá passando por carência gigante? Fernandinho. Tá carente? Carente, irmão. O homem, quando ele tem propósito na vida, ele segue o propósito espiritual dele, ele busca o Criador, você percebe que não existe carência? Como assim tá carente, cara? Tipo assim, carente do que exatamente você tá? De tudo? Carente do quê? Não tem como eu te falar, não tem como eu te ajudar sem saber o motivo, a raiz do problema. Carente, por que você tá carente, cara? Qual que é o seu propósito de vida? O que você busca? Como é a sua rotina? O que você faz dia após dia? O que você busca? Qual a sua visão de mundo? Qual que é a sua cosmovisão? R$5. Quer dizer, Alexandre, o grande. eu nunca tive problema com absolutamente nada disso. Eu sempre soube que na hora certa eu iria ter um relacionamento. Eu já sabia disso desde quando eu era criança, porque foi quando eu conheci a mulher da minha vida. Eu já sabia. E durante toda essa trajetória, a única coisa que eu tentei buscar é pela verdade, cara. Eu nunca me senti carente sobre nenhum aspecto. Meus amigos da adolescência, que são pessoas que eu gosto, claro, ainda hoje em dia, eu tenho até um contato hoje em dia eu não tenho, porque a gente não se vê mais por aí, mas pessoas que fizeram parte do meu círculo de amizades, eu só me afastei porque eles foram por um caminho, eu fui por outro. Mas continuo tendo consideração por todos eles. Então, nunca me senti carente por falta de amizade, entendeu? Porque eu sempre soube no meu coração do propósito. Eu tentava e continuo tentando buscar o meu propósito. Você entende isso? E as coisas na minha vida aconteceram exatamente no momento certo. Por quê? Porque eu nunca deixei de buscar o meu propósito. Entende isso? Então, aqui na minha vida, eu nunca tive esse negócio de carência. Nunca tive esse tipo de sentimento. Eu nunca me senti deprimido. Eu nunca me senti ansiosinho. Eu só fui, cara. Entende? É isso que você tem que fazer, irmão. Você tem só que viver a sua vida aqui, ó, seu coração, cara, seu propósito espiritual. Você vai ver como essas coisas aí são extirpadas na medida exata em que você assume a responsabilidade e busca carregar a sua cruz. Certo? É isso que você precisa entender, irmão. Salve Xande. Como faz para esquecer a ex? Sou PM até em serviço, lembro dessa mulher. O que fez quando se separou da? Sei que depois ela voltou, mas o que realizou para continuar? Tamo junto, Brasil. Tá tudo errado o que você tá falando. Nunca me separei da minha mulher. Sei o que você tá falando, não sei onde você escutou isso aí. Cara, se você ainda pensa na sua ex, é porque você não tem propósito de vida ainda. Você vive no passado. Sua vida não avançou em nada. Pensar numa ex, pensar em situações do passado, significa que você ainda tá estagnado lá. O que gera isso daí? Sentimentos que você criou na sua cabeça, que criam esse apego ao passado, a vivências do passado. Em vez de olhar pra frente e buscar o progresso, você tá buscando o quê? Se confortar, reconfortar no passado. Negócio Exclua isso da sua vida. Ano que vem com 2 Busque pela evolução. Se ela é sua ex, significa que não era o relacionamento certo pra sua vida. É porque não era pra dar certo. Aprenda com os erros e evolua. Não viva no passado. O tanto de coisa importante que você tem pra fazer pra progredir na sua vida, você vai ficar vendo no passado. A vida é pra frente, irmão. Você já cansou de responder isso? Terminei faz pouco tempo e ela não quer voltar. Ótimo. Meu coração está vazio. Ótimo. E parece que está sendo esmagado. Ótimo. Tô perdido. Melhor ainda. Sem ânimo pra nada. Perfeito, irmão. Situação perfeita. O que isso significa? Significa que você tá no auge. No auge da queda. Tandão, como assim? O cara tá no auge da queda, você tá falando que tá ótimo? Tá ótimo. Porque se você tá se fudendo tanto, primeiro passo é porque você merecia se fuder. Tem que se fuder, cara. E se você... Acabei de falar isso. Se você não sabe lidar com a queda... Se você não sabe lidar consigo mesmo quando você se fode, irmão, não tem retorno. Aí você não amadurece, cara. É isso daí, velho. Não tem passação de pano, irmão. Não tem passar a mão na cabeça, cara. Daqui a pouco é assim, pô. Tomei uma decisão hoje. Foi ruim? Não pensei direito sobre aquilo? Fiz merda? Ah, daqui 1 ano eu vou me lascar. É isso. Agora pare e pensa em todas as decisões que você tomou, se elas foram de fato as melhores, se você não podia ter ido por um caminho melhor. Tudo que você vive hoje é reflexo do passado. É aquilo que você escolheu pra você no passado.
Então, que bom, cara, que agora você tá sofrendo, você tá se sentindo esmagado, porque agora você tem um ponto de partida. Você pode assimilar tudo de péssimo que você tomou como decisão e agora você pode sim evoluir e se tornar um cara muito melhor. Super Xandão. Já chegou a ver É isso, cara. Com Vocês não podem ser frágeis. Não pode ser frágil, cara. Não é porque você tá passando aí por um momento ruim, seja em relacionamento, seja em trabalho, qualquer coisa que for aí. Você não pode ser um cara frágil assim, irmão. Você tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Bruno Cordeiro, super chatei R$2. Nós coletamos aqui, dia após dia, os frutos daquilo que nós plantamos no dia anterior. É isso, cara. Entendeu? Então, o seu relacionamento não era pra dar certo, tava com a pessoa errada, tomou a decisão errada, fez coisa errada. Tanto você quanto a outra pessoa fez coisa errada. Você tá tendo uma oportunidade agora de fazer as coisas certas e melhorar. Imagina se depois de um erro seu, sua vida terminasse. Imagina se fosse que nem num jogo de videogame, que você morre e você tem que... e acaba o jogo. Imagina um jogo que você tá lá passando de fase, morreu, acabou o jogo, você nunca mais pode jogar de novo. Isso daí é a vida, cara. Por quê? Porque na vida não tem botão de resetar. No entanto, o que fica são as cicatrizes, ficam as marcas, aquilo que vai te lembrar dos seus erros, que fez com que você amadurecesse. Salve. Então, chega disso daí, cara. Chega de fragilidade. A vida é assim, a gente coleta aquilo que tem que coletar, com base nas nossas decisões e acabou. Você tem aí uma grande oportunidade de assimilar tudo isso e voltar melhor do que nunca. Tá com uma oportunidade de ouro na sua mão. O sábio é aquele que entende isso, cara. Até para investimento isso vale. As pessoas que são sábias, inteligentes e sabem lidar com investimento, elas não compram os ativos quando eles estão no auge. Elas compram quando eles estão lá embaixo. Sabe por que ela faz isso? Porque ela tem um entendimento do longo prazo, ela pensa a longo prazo. Ela sabe que naquele momento, aquilo é um indicador, é um sinal, é uma oportunidade para que ela cresça no futuro. Porém, a Thaís Carla tava lá. Navio saiu. Se você é frágil e não sabe lidar com as quedas da sua vida, com os socos na cara que você vai tomando da vida, você nunca vai evoluir, cara. Isso serve pra tudo. É no momento que você tá passando pela pior fase que você tem o ouro ali, ó. O ouro tá ali, ó, na sua frente. É só agarrar. Você só precisa assimilar e entender isso que eu tô falando. Agarrou isso, você melhora, evolui. Sigo aprendendo com os erros, mas sempre tem um lado que me faz querer ir dessa pra melhor, mas luto contra isso todo dia. Vou vencer. Obrigado, Xandão. Claro que vai vencer, pô. Com o Criador nada é impossível, cara. Bom dia, Xandão. Hoje é meu aniversário. Estou completamente sozinho. Minha ex me largou há 7 meses. Perfeito. E nunca mais fui a mesma pessoa. Perfeito. Bom demais, ô Abdel. Nada acontece na sua vida por acaso, tá? Ótimo. Então, aproveita seu aniversário aí, leia a Bíblia, peça perdão a Deus pelos seus pecados, seja um homem virtuoso, vai atrás de conquistar coisas que você sabe que vai ser boas, que serão boas pra você, tudo bem? E aproveita seu dia, irmão. Bela bosta também, um aniversário a mais, um a menos. Grande merda, tá? O importante é você acertar todo dia. Não adianta nada você ter um ano de bosta e chegar no seu aniversário e você comemorar. Vai comemorar o quê? Tá vivendo no pecado, fazendo um monte de merda? Aí só porque chega no dia do aniversário, muda tudo? Ah, eu tô fazendo mais um ano de vida. É mais um ano de merda na sua vida. Então, aniversário... Aniversário, irmão, é uma data pra você refletir. Refletir se você tá fazendo tudo certo na sua vida. Se você tá tomando as melhores decisões. Se no último ano da sua vida você melhorou, se você piorou. Já pararam pra pensar nisso? Quando chegam no aniversário de vocês pensam nisso? Ou vocês só querem lambuzar a boquinha de bolo e fingir que nada tá acontecendo e pensar que o indiano pisou na lua e o americano e que eles foram com uma calculadora pra lá e que você vive na bola molhada giratória e que você vai curtir o seu aniversário numa rave e que você vai usar bala. Agora está em 83 pontos. Esse é o aniversário. Esse é o aniversário do gado, do cara que toma a Blue Pill todo dia. É desse cara, né? Então, assim, cara, momento de reflexão. Tô tendo aqui a oportunidade, aniversário, uma bênção. Tive 1 ano de vida. O Criador me permitiu viver por mais 1 ano. Estou comemorando isso hoje. Mas o que exatamente eu tô comemorando? O meu progresso, a minha evolução ou a minha não evolução? Meu aniversário é... Xandão, perdi meu pai com 14 anos, que nem eu. E mais 5 pessoas da família de uma vez. Com 15 anos, descobri uma doença degenerativa na visão que me deixa cego total. Me dá um conselho. Quão forte é sua fé no Criador? Você valoriza mais o físico, aquilo que é efêmero e passageiro, que é a nossa carcaça física, ou o espiritual?
primeira pergunta, a primeira coisa que você tem que refletir. Ó, vou repetir uma coisa pra você. A maior parte das pessoas sofrem com a morte, elas sofrem por terem um físico que elas não desejam ter, elas sofrem porque têm um cabelo que elas não desejam ter, elas sofrem também porque ficam doentes e isso afeta o corpo físico dela. Veja bem, eu não tô dizendo que isso não são coisas ruins e coisas que não entristecem nós, porque entristece. Por exemplo, você tem um pai que tem Alzheimer. Você tem noção de como é doloroso para a família? A par e passo perceber que o pai está perdendo a memória de tudo, não reconhecendo mais ninguém à sua volta? Você acha que vocês não vão sofrer? Claro que vai todo mundo sofrer. O que precisa te consolar e te confortar é a verdade. O que é a verdade? É Deus, cara. Essa vida aqui é passageira. Isso aqui, irmão, ó, eu, Super Xandão aqui, eu tenho valor por aquilo que eu falo, por aquilo que eu expresso em sentimentos, pelo valor que eu imponho ao mundo, certo? Se eu perder os meus 2 braços e não puder mais treinar musculação, o meu físico irá regredir. No entanto, eu continuarei aqui sendo aquilo que eu sempre fui. Se, por exemplo, eu sofro num incêndio, perco metade do meu corpo por queimaduras e fico irreconhecível, com o rosto desfigurado, eu continuo sendo ainda o Xandão, o cara que vai falar aquilo que tem que ser dito. Porque em essência, em espírito, eu sou a mesma coisa. E pro Criador é isso que importa. Nessa vida a gente está sendo testado justamente para isso. Nós somos colocados aqui dentro desse corpo físico, que é efêmero, passageiro, que é frágil, justamente para testar a nossa fé, para ver até onde nós estamos dispostos a irmos e até onde a gente consegue sofrer, sempre enaltecendo o Criador, entendendo a importância do espiritual e não do físico. Você entende o que eu estou dizendo? Então, irmão, numa condição como essa, e se ficar mudo? Não muda nada, porque eu posso escrever. Eu posso fazer live escrevendo. Então é o seguinte, o que você precisa focar é exatamente nisso, irmão. Você precisa entender que isso daqui é uma passagem. Toda essa dor e aflição que a gente sofre aqui, Jesus Cristo também passou por isso. E ele fez isso justamente para nos redimir aos nossos pecados, certo? Então, cara, veja, isso vai passar. E quando você for pro espiritual, tudo, absolutamente tudo, fará sentido. Você tem que ter fé no Criador, irmão. Sempre. Não importa que tipo de problema você esteja passando, tenha fé no Criador. Isso aqui é passageiro e essa vida passa rápido. A carcaça física não adianta de nada, não adianta ter 45 de braço, não adianta ter cabelo ou não ter cabelo, isso é besteira. Não adianta o carro que você tem, isso tudo é besteira. É besteira, faz parte desse mundo físico. Nós estamos atrelados a ele, temos que passar por isso daqui. Sem colocar isso em primeiro lugar, esse é o desafio, entendeu? Então, irmão, vai por mim, o Criador sabe o que é melhor pra você, ele tá preparando tudo pra você poder evoluir o seu espírito. Se eu soubesse que eu iria morrer daqui a um mês, não ficaria triste, ficaria feliz por aguentar o máximo que pude e saber que Deus me chamou pra cima, fico feliz. Exato, irmão, é isso, cara. Isso daí, essa sua visão, é a visão de alguém que coloca o espiritual na frente. Olha só que coisa. Eu li um comentário, foi o comentário mais bonito que eu li nesse final de ano. Eu tava assistindo a live completa do Dr. Lair Ribeiro, passando conhecimento absurdo, né? Sobre doença, saúde. Lá no podcast da Leda, que vocês ficaram zoando. E olha só que interessante o relato de uma moça aqui, ó. Um comentário. Eu fiquei até meio emocionado de ler isso daqui. Ela falou assim, ó. Eu tive câncer no fígado em 2017 e ao invés de fazer tratamento com o médico, fiz um mochilão pela América Latina. Fui pegando carona, fiquei em lugares inóspitos, o que me obrigou muitas vezes a ficar sem comida por longos dias. É incrível como o nosso corpo entra em modo de sobrevivência e ativa algo que te deixa com mais energia. Eu ficava mais atenta, caminhava por horas com a mochila nas costas. Depois de um ano na estrada, estava subindo uma das montanhas da Patagônia. Senti uma sensação tão incrível, uma liberdade. Me senti tão plena, feliz e alegre. E me deu ataque de riso, sozinha no meio do nada. Aí senti que estava curada. Depois, em 2020, fiz exames por curiosidade e não tinha nada, nem sinal de câncer. Rapaz,
tem tanta coisa sobre a vida que a gente não sabe. A solução para um problema, ela pode estar escancarada na sua frente, mas as outras coisas que te distraem não deixam você enxergar aquilo. A gente adoece por conta do monte de porcaria que a gente come durante anos. Um simples jejum, sua capacidade de jejuar, vai te livrar de muita, mas muita possibilidade de contrair uma doença pro futuro. Então, olha que coisa, cara. As pessoas têm um conceito de que para curar uma doença você precisa de um remédio, algo tipo. Mas, veja bem, você evoluindo sua espiritualidade, se conectando com o Criador, realmente adquirindo saúde, como os antigos obtinham, que era o jeito certo de ser saudável. Antigamente as pessoas viviam mais e com uma saúde melhor, né? Meu pai é um exemplo disso. Cara, você encontra soluções, cara. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, são os mistérios da vida. Os mistérios da vida. A falta de espiritualidade e conexão com o Criador da pessoa faz com que ela não obtenha o conhecimento verdadeiro da vida. Xandão, terminei um namoro de 2 anos, tem 3 semanas. Ótimo, irmão. Estou na terapia e academia todos os dias, mas tem dia que bad. Me dá um conselho, moramos em cidade pequena. E mesmo círculo de amizade. E daí? E daí? WS Melo Superchat R$2. O Beta quis impressionar a você e a sua ex poderiam morar dentro de uma caverna, juntos. Pega uma pedra e coloca no caminho. Ó, essa parte é sua, essa parte é minha. Você não precisa ficar olhando pra cara dela. Mesmo círculo de amizade? Você tá de brincadeira? Você poderia morar no mesmo um quarto, vocês dois. Pega um colchão da cama e bota no meio do quarto assim, ó. Você fica aí, eu fico aqui. Não precisa ninguém ficar olhando pra cara de ninguém e ficar conversando. Você é tonto, cara. Você namora com uma pessoa, termina relacionamento, tá fazendo terapia. Pra que terapia, cara? Tipo, ô irmão, isso aí não é problema. Problema é você cair em pecado. Problema é adultério. Problema é você ter filho e não cuidar do seu filho, não ser um bom pai. Problema é você, sendo homem, não ser um bom provedor, não ser um cara que toma frente, não ter postura, não ter honra, não ter caráter, não ter valores. Se você tem tudo isso daí, você não tem problema. Se o seu espiritual é evoluído, irmão, se você é um cara que agrada o Criador, faz o certo pelo certo, você não tem problema. A outra pessoa que cria um problema na sua vida, ela é o problema. Na medida exata em que você terminou o relacionamento, o problema foi embora. Tudo que sobrou aí são ilusões. Desilusões amorosas. Se terminou é porque tinha que terminar. Não é pra ser. Aceita isso, segue em frente e vai ver sua vida. Ah, mas faz parte do círculo da amizade. Para de ficar andando junto, porra! Ai, mas eu gosto porque a gente senta lá e fuma um narguilé. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, porra! Ai, fumar uma roupa! Porra, esse círculo de amizade, cara, tá maluco, velho? Vocês não têm... Cara, vocês não têm a simples capacidade de pegar, virarem as costas e irem viver o propósito de Deus da sua vida? Desapega dessas merda, cara. Que círculo de amizade o quê, ó? Seus amiguinhos tão lá, tão felizes da vida que ela tá sorteira agora, tão tudo dando ideia nela. Para de ser tonto. Que círculo de amizade? A primeira brecha que der, ele vai lá e pega, velho. Que porra, que amizade o quê? Tá maluco? Amizade, círculo de amizade. Ah, dá uma pegada no meu saco. E eu lá tenho tempo pra ficar em círculo de amizade? Eu tenho que cuidar da minha vida, rapaz. Vocês podem até achar que eu tô sendo duro com vocês, só que o que eu tô falando é a verdade. Se você não tomar vergonha na cara e não virar homem, você vai se fuder. Você vai ser feito de trouxa pelos seus amigos, por essas menininha meia boca aí, mequetrefe que vocês arrumam. Vocês serão feitos de trouxa. Vai atrás de ser um homem capaz de prover, rapaz. Guarda dinheiro, trabalha, guarda dinheiro. Leia a porra de um livro, caralho. Leia essa merda. Lê esse. Lê isso aqui, ó. Lê, ó. O Jardim das Aflições, ó. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Você, se você não for atrás de cuidar daquilo que é seu, se você não carregar a sua cruz, não exercer seu papel de homem na sociedade, você vai ser feito de trouxa. Hoje em dia,
Os homens estão facelados e as mulheres também. Por isso que um faz o outro de trouxa. Fica nessa brincadeirinha aí. Ai, círculo de amizade. Ai, eu não sou nada sem meus amigos. Eu preciso sair e fumar narguilha. A gente vai fumar vape. Vamos trocar várias ideias e ficar numa brisa e ir ao círculo. É o círculo do meu saco, a minha bola, irmão. Para de ser idiota, p***. Nem que for pra você ficar na sua casa jogando videogame sozinho. Caralho. Lobo solitário, porra. Círculo de amizade? Tá de brincadeira? Diz não ligar se morresse daqui a um mês, porque sabe que não vai morrer. Mas falar isso pra uma pessoa terminal, hipócrita. Ô, Thanos Cruz, eu acho que nem eu e nem você, nós podemos afirmar o que se passa na cabeça de uma pessoa que tá em estado terminal. Você já foi lá conversar com elas? Porque eu garanto que se você for conversar com crianças que têm câncer e estão em estado terminal, elas vão te dar um banho de sabedoria. Porque a única coisa que pode sustentar uma pessoa como essa é justamente a fé no Criador. O que mais que sobra? Então, assim, não sou eu não tô lá pra saber o que tá se passando na cabeça da pessoa, tá? Eu tenho a minha fé e eu sei bem que isso daqui, ó, o meu corpo, ele tem prazo de validade. Cada um é cada um, né? Aqui eu dou um indicador daquilo que eu vejo que vale a pena, a espiritualidade. Se você tem fé no Criador, você sabe que o corpo é efêmero. O que se sobressai é o espírito, certo? Se você não sabe disso, tudo bem. Sua vida aqui será mais sofrida.